Você não está empobrecendo porque ganha pouco. Você está empobrecendo porque investe como um amador. E o mais perigoso do amadorismo é que ele não parece perigoso. Na maioria das vezes, ele vem disfarçado de empolgação, otimismo e confiança. Você acha que está investindo certo, mas está entrando tarde demais, saindo cedo demais e refazendo os mesmos erros há anos. Howard Marks, um dos maiores gestores de ativos do mundo, e fundador da Oaktree Capital, escreveu: investir não é sobre ser inteligente, é sobre ser consciente. A maioria perde dinheiro por ignorar o ciclo em que está inserida. E é exatamente isso que acontece com 90% dos investidores brasileiros. Eles não têm estratégia, eles têm pressa. Eles não fazem alocação de risco, tá? Eles seguem modinhas. E o resultado? Ganhos pequenos, perdas gigantescas, ansiedade constante, né? Sensação de que investir não é para mim. Mas e se o problema não estiver no mercado? E se estiver no jeito como você se comporta dentro dele? Neste vídeo, você vai entender os principais erros do investidor amador, segundo Howard Marks, com base em dados, ciclos e psicologia do risco. E mais, como começar a pensar como um investidor profissional, mesmo sem ser um. Se você quer parar de se sabotar e finalmente começar a construir patrimônio de forma consciente e estratégica, este vídeo é para você. Nos últimos anos, o número de investidores na Bolsa Brasileira explodiu. Segundo a B3, passamos de 700 mil CPFs para mais de 5 milhões entre 2018 e 2025. Mas esse crescimento não trouxe maturidade. Na verdade, multiplicou o número de pessoas investindo sem qualquer noção de risco, ciclos ou estratégia. De acordo com a Anhembi, mais de 60% dos investidores, pessoa física, não tem plano de alocação. Mais de 70% não sabem o próprio perfil de risco. E 3 em cada 4 investem com base em indicações de amigos, influenciadores ou dicas quentes. Howard Marks chama isso de inconsciência estratégica. Um estado onde a pessoa acredita que está tomando boas decisões, mas não faz ideia do ambiente em que está inserida. O maior erro do investidor é esquecer que os ciclos existem, porque quem esquece do ciclo repete o topo e o fundo. Howard Marks. É por isso que vemos tanta gente comprando ativos no pico do otimismo e vendendo tudo no pânico. Eles não reconhecem em que fase do ciclo estão. Eles confundem preço com valor. Eles acham que o mercado é previsível, ou pior, acham que agora vai, e o resultado disso é um portfólio instável, emocional e sem direção. O investidor amador vive assim, pulando de hype em hype, seguindo o que está bombando, sem estrutura e sem bússola. E o pior é que quanto mais o mercado cresce, mais ele se sente seguro, justamente quando o risco é maior. Esse é o problema. Não é falta de inteligência, é excesso de confiança na ignorância, mas isso pode mudar. Porque, segundo Marx, o primeiro passo para se tornar um bom investidor não é saber mais, é reconhecer o que você ainda não sabe. E nos próximos minutos é exatamente isso que a gente vai fazer. Esse vídeo não vai te dar uma dica quente, não vai te entregar o nome de uma ação mágica e com certeza não vai te prometer 1% ao dia, porque o objetivo aqui não é alimentar o comportamento amador, é quebrá-lo. Nos próximos minutos, a gente vai desmontar juntos o padrão mental que te impede de investir como um profissional. Com base nas ideias de Howard Marks, você vai entender o que realmente diferencia um investidor consciente de um amador impulsivo, como a falta de visão de ciclo destrói seu patrimônio silenciosamente. Porque confiar demais na sua intuição é o primeiro passo para o prejuízo e, principalmente, como começar a construir um modelo de decisão mais frio, mais claro e mais estratégico. Não importa quanto dinheiro você tem, nem há quanto tempo você investe. O que separa os grandes investidores do resto não é capital, é clareza. E a clareza começa quando você para de repetir os mesmos erros
e passa a enxergar o que está por trás deles. A partir de agora, vamos entrar nos 5 blocos que vão expor o comportamento amador e te mostrar o que você precisa mudar se quiser investir como um adulto financeiro. Howard Marks nunca teve medo de dizer o óbvio. A maioria dos investidores se comporta como amador, mesmo depois de anos no mercado. Mas o que define esse comportamento? Segundo ele, o investidor amador possui 3 características fundamentais. 1. Falta de consciência cíclica. O amador investe como se o momento atual fosse durar para sempre. Quando tudo está subindo, ele se sente invencível. Quando tudo cai, ele acha que investir não é para mim. Ele não reconhece que os mercados têm fases e que preço e valor são coisas diferentes. É nos picos do otimismo que o risco é maior, e é no fundo do medo que surgem as melhores oportunidades. Howard Marks 2. Excesso de confiança pessoal. O investidor amador superestima sua capacidade de analisar, prever e decidir. Ele acha que está sentindo o mercado quando na verdade está reagindo emocionalmente, tá? Ele não entende risco como conceito. Ele só o reconhece quando já perdeu dinheiro. Terceira, aversão à estrutura. O amador não segue plano. Ele muda de ativo a cada novo vídeo, muda de ideia a cada nova manchete e constrói um portfólio emocional, não estratégico. Na prática, ele vive girando a carteira como se estivesse sempre em busca da solução final. O mais perigoso é que tudo isso parece racional enquanto está acontecendo. O amador acredita que está no controle e só percebe que estava errado quando já é tarde. Howard Marks reforça: a diferença entre um amador e um profissional não está na genialidade, mas na consciência. O amador reage, o profissional interpreta. Nunca foi tão fácil investir no Brasil. Hoje, qualquer pessoa com um celular pode abrir conta numa corretora em menos de 5 minutos, aplicar em títulos públicos com R$ 30, comprar ações com R$ 1, diversificar com fundos, ETFs, BDRs, cripto, FII, tudo num clique. A informação também nunca foi tão acessível, tá? Tem vídeo no YouTube, curso gratuito, simulador, carteira recomendada, ranking de fundos, análise técnica, análise fundamentalista, e mesmo com tudo isso, o investidor médio brasileiro ainda perde dinheiro por erro de comportamento. Segundo o levantamento da XP e da Anbima, os 3 erros mais comuns são: investir sem objetivo definido, tomar decisões baseado em emoções ou redes sociais, abandonar a estratégia no primeiro sinal de oscilação. Ou seja, não falta acesso, falta critério. E Howard Marks vai direto ao ponto. Você pode ter todos os dados do mundo, mas se não souber interpretar o ciclo em que está, vai usar a ferramenta certa no momento errado e vai fracassar mesmo assim. É exatamente isso que acontece com o brasileiro. Ele sabe que existe o tesouro IPCA, mas entra quando os juros estão em baixa. Ele compra ações só quando a bolsa está no topo, tá? Ele saca do fundo no mês em que o mercado mais cai e volta quando tudo já subiu. Ou seja, atua no mercado como se fosse um torcedor, não como um estrategista. O problema não é a plataforma, é a ausência de uma filosofia de investimento. Enquanto o investidor profissional pensa em ciclos, alocação, correlação e risco, o amador ainda está decidindo se vai seguir o influenciador da semana ou o colega da firma. Você já tem as ferramentas. O que te falta é o modelo mental que conecta todas elas. E é isso que vamos construir a seguir. A economia se move em ciclos. O humor do investidor se move em ciclos. E o problema do investidor amador é ignorar esse movimento e agir como se tudo fosse linear. É por isso que você sempre entra na hora errada. Veja, a cada ciclo de alta, o otimismo cresce, as manchetes são positivas, as redes sociais bombam de resultados, e é nesse exato momento que o investidor amador resolve entrar, quando tudo já subiu. Da mesma forma, quando o mercado entra em queda, o medo domina, a mídia espalha pânico
E o mesmo investidor resgata tudo no fundo, consolidando o prejuízo. Isso não é teoria. Dados da Morningstar mostram que, nos últimos 10 anos, os fundos de ações no Brasil tiveram retorno médio de 9,4% ao ano, mas o investidor médio desses fundos ganhou apenas 3,1%. Por quê? Porque entrou tarde e saiu cedo. Ou seja, ele não perdeu por causa do fundo. Ele perdeu por causa do ciclo. Howard Marks alerta: não é possível prever o timing exato de um ciclo, mas é perfeitamente possível reconhecer onde estamos dentro dele. Essa consciência muda tudo. Você para de correr atrás do mercado e começa a interpretar o ambiente com mais calma. Você entende quando ser mais defensivo, quando ser mais agressivo e, principalmente, quando não fazer nada. Quem não entende o ciclo se torna escravo da emoção. Quem entende se torna gestor da própria jornada. A maior parte dos investidores amadores não percebe que está apostando, eles acham que estão tomando decisões conscientes, mas estão apenas agindo com base em intuição emocional, hype de mercado ou desejo de retorno rápido. Howard Marks deixa isso muito claro. A diferença entre um bom investimento e uma aposta está na assimetria: quanto você pode ganhar, quanto pode perder e com que probabilidade. Apostar é agir com base em expectativa subjetiva. Investir estrategicamente é agir com base em cenários, dados, lógica e estrutura. Vamos a um exemplo prático. Você vê um ativo que subiu 40% nos últimos 2 meses. Sua intuição grita: vai subir mais. Mas você não analisa fundamentos, não verifica múltiplos, não questiona o momento do ciclo, apenas entra, por medo de ficar de fora. Isso não é estratégia, isso é impulso. Agora imagine o mesmo ativo sendo analisado com critério. Qual o preço em relação ao lucro? Qual o potencial de valorização real frente ao risco? Em que fase do ciclo ele está? Qual o impacto dessa posição no meu portfólio? Essa análise constrói a simetria positiva, ou seja, quando o potencial de ganho compensa o risco envolvido. Howard Marks insiste: o trabalho do bom investidor é minimizar as chances de erro irreversível e maximizar as situações em que o retorno é desproporcional ao risco. O amador confunde feeling com convicção. O profissional confunde convicção com humildade, sabe que pode estar errado e monta a posição com isso em mente. Você não precisa ser um gênio para investir bem, mas precisa parar de agir como se estivesse jogando. Aposta é emoção. Estratégia é gestão de risco com inteligência. Sair do amadorismo não é sobre ler mais livros, nem sobre fazer um curso avançado de valuation, e muito menos sobre acertar o próximo ativo do ano. Sair do amadorismo é uma mudança de mentalidade. Howard Marks resume isso com clareza. Investir bem não é uma questão de genialidade, é uma questão de comportamento consistente diante da incerteza. A maturidade financeira começa quando você troca a empolgação pela análise, a pressa pela paciência, a emoção pela estrutura. Você começa a montar sua carteira não com base no que está bombando, mas no que faz sentido dentro do seu plano. Você para de pular de estratégia em estratégia e constrói uma política de alocação que te permita resistir aos ciclos. Você deixa de buscar validação externa e passa a tomar decisões que conversam com seus objetivos e tolerância ao risco. A maturidade também exige humildade. O investidor maduro não tenta vencer o mercado todo dia. Ele sabe que não vai acertar sempre, tá? Mas monta uma estrutura que compensa os erros e potencializa os acertos, tá? E acima de tudo, ele entende que investir não é sobre ter razão hoje, é sobre continuar jogando daqui a 10 anos. Você não precisa saber tudo, só precisa parar de repetir o que te mantém no mesmo lugar. A partir de agora, o que você faz com o que ouviu até aqui é o que vai definir seu próximo ciclo financeiro. Você vai continuar reagindo como um amador ou finalmente começar a pensar como um investidor de verdade?
A verdade é que o mercado não é gentil com quem age por impulso, ele recompensa os que têm clareza, método e paciência. E pune, sem piedade, quem age com pressa, vaidade ou excesso de confiança. E claro, se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva no canal. Howard Marks não queria que você fosse o mais ousado. Ele queria que você fosse o mais consciente, que saísse do piloto automático das decisões emocionais, que trocasse ansiedade por análise, que substituísse o sentir pelo entender. Ele acreditava que o bom investidor não é o que acerta sempre, mas o que reconhece onde está, o que pode controlar e o que deve ignorar. É por isso que ele escreveu: você não precisa prever, você precisa estar preparado. Howard Marks. Você não precisa da ação perfeita, só precisa de um plano claro, coerente e constante. E se esse vídeo te entregou mais clareza, comenta, compartilha, volta nele sempre que sentir que está cedendo ao impulso, porque no fim, a liberdade financeira não é sobre acertar tudo, é sobre ter consciência suficiente para não repetir o erro de sempre.